Boas-vindas, viajantes das galáxias! Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. Quem embarca no episódio de hoje é um matogrossense do Sul, que é conselheiro, investidor e empreendedor. Ele é aquele cara, Cris, que bota o dedo na ferida, mas assim, sempre com muito carinho. Sim. Além disso, ele é Forbes Under 30, ele é escritor, ele é criador de conteúdo e ainda sobra tempo para se aventurar como professor e palestrante. Isso. Ufa! Ufa. Se você, assim como nós, quer saber como é que ele gerencia a vida e as startups, acompanhe esse episódio, porque hoje nós damos as boas-vindas a ele, Guilherme Jonqueiro. Uau! Sincronizado Você essa viu? dupla. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, Gui. Vamos lá. Vamos começar pelo começo? Você empreende há mais de 15 anos no ramo da educação e da tecnologia. Da onde é que veio essa vontade? Eu acho que quando você é criado em situações de adversidade, você meio que se vira nos 30 e aí problema acaba sendo renomeado, apaga problema e coloca oportunidade. Então, desde criança, eu sempre fiz as minhas oportunidades em cima de problemas que todo mundo via. Então, eu já criei cachorro para vender, tive jogo de luz para alugar para festa, eu vendia coisa na escola. Eu comecei a trabalhar 14 anos no Ceasa, carregando caixa, minha mãe nem sabia, né? Eu acordava 4 horas da manhã. Então, eu sempre tive no trabalho e no estudo a grande chave de mudança de vida, mas que não era consciente, né? Aquele negócio de, porra, na hora que você vê um dinheirinho que você ganhou de um baita de um esforço, você fala, porra, legal, agora é meu. Eu que suei, ralei pra ter isso. Então, acho que o lado empreendedor veio do se vira, senão você não vai se dar muito bem na vida. E aí, empreendedorismo de verdade, eu conheci na faculdade, fiz administração, nunca tinha ouvido falar. Um site chamado Endeavor, né? Tinha muitos conteúdos legais. Depois conheci o administradores.com, comecei a escrever. E o ato de escrever era um ato de aprender e tentar exercitar. E aí, dali para frente, assim, eu já comecei a empreender na faculdade do ponto de vista interno mesmo. Eu organizava as feiras de negócio, as competições de empreendedorismo, fazia ajuda das minhas professoras ali, algo que é tipo um centro acadêmico e tudo mais, e aí virou empresa júnior. Aí na empresa júnior eu me achei. Falei, pô, agora fundei a empresa júnior da minha faculdade, consegui ir para nível nacional e descobrir outro universo, mundo corporativo, bem company, etc. O que é esses trem? E aí fui ser trainee no final da faculdade na Ambev. Aí é outra escola, né? Porque é uma escola de gente, é uma escola de cultura, é uma escola de resultado. E aí, o que é fazer empresa? Ah, uma escola de gente, de cultura e de resultado. Então, dali para frente, eu acho que só foi olhar grandes lacunas e oportunidades e, ao mesmo tempo, aproveitar o tempo para conseguir aplicar a algo que daria resultado. E, naquele primeiro momento, dinheiro sempre era consequência, né? Então, eu saí da Ambev para empreender pela primeira vez, criando guias comerciais de bairro. Eu me juntei com meu ex-sogro, que era meu sócio na época, e a gente basicamente vendia cartões de visita que eram, na real, bloquinhos, né? Espaços dentro de uma revistinha, distribuía 10 mil, 15 mil unidades dentro de uma grande região, um bairro, e gerava economia local. Eu brinco que eu queria ser o Sebrae sem ter o dinheiro do Sebrae. Queria ajudar o pequeno negócio a fazer marketing de verdade, a ter mais consciência de caixa, mas também a fazer com que a população não precise ir lá para o centro para comprar roupa, para comprar alguma coisa, porque já tem ali no bairro. E deu muito certo por 2 anos até quebrar. E aí, é aquela primeira grande escola, um baita de um MBA, que eu acho que foi mais barato que fazer um MBA e eu aprendi bem mais. Então, quem está ouvindo, quer fazer um MBA em empreendedorismo, cria uma empresa e bota como meta quebrar em 2 anos. E aí, se ela não quebrar, deu certo, você virou um empreendedor. Se ela quebrar, você aprendeu pra caramba e gastou menos que um MBA. Então, isso pra mim foi
algo que marcou assim, a minha entrada no mundo empreendedor. E aí depois fui achar minha carteira de trabalho para me reerguer, porque era R$ 50.000 de dívida, tinha vendido o carro e tal, para conseguir se recompor na quebra da empresa, né? Uma grande amargura, né? Porque a gente não é doutrinado para ter insucesso, para ter fracasso, né? A gente é doutrinado para ser bem sucedido. Nenhum pai chega da escola os filhos e fala assim: e aí, como foi os bullying de hoje? Como foi as notas baixas? Vamos falar sobre as coisas que deram errado. Não, só quer saber o que foi bom, né? E aí, nesse momento, eu comecei a entrar, então, na indústria de tecnologia. Aí foi uma paixão, assim, que foi sem precedentes, porque primeiro foi com ERP, que eu nem sabia o que era, mas era sistema de gestão integrado, então comecei a vender, fui ser diretor comercial, concorrer com a TOTS, com a SAP, vender esse modelo de gestão, porque eu sempre tive esse tino muito mais comercial e marketing, com esse apelo de relacionamento e humano, gente, né? E isso ajudava muito a crescer rápido. Quando eu descobri um ser que para mim era inimaginável, que chamava programador, eu descobri um portal, né? Era um portal de acesso a coisas que eu não imaginava. E eu falei, pô, eu sei fazer marketing e vender. Se esse cara sabe fazer produto e tecnologia, a gente cria novas coisas e aí... A sua formação é em marketing? Não, é em administração. Administração. Depois eu fiz pós em marketing, inovação. Legal. Só pra gente entender esse timeline de onde entra E isso. aí, assim, você tem que, obviamente, aprender a fazer coisas com tecnologia quando você vai trabalhar, mas eu não sou um dev, né, super profundo e tudo mais. Sei lá fazer várias coisas e vender, principalmente. Mas dali para frente foi aí suscetíveis momentos empreendedores com tecnologia. Até então era só site e aplicativo, né? Participei como sócio da empresa que hoje faz o aplicativo do Rock in Rio, então é uma das 5 maiores empresas de desenvolvimento de aplicativos do Brasil. Depois me mudei para São Paulo em 2012, 13, se não me engano, e participei da fundação, né, da estrutura ali que chamava Controle na época, que depois virou o Banco Neon. Então nasceu de uma Venture Builder que eu estava participando, a gente criou 16 startups, só 2 deram certo, mas uma foi o Banco Neon. E o Banco Neon hoje é um unicórnio brasileiro, então sempre estive perto, né, dessa máxima de startups desde dos nascimentos, né, quando tudo era mato, né, Cris? É isso. E aí saí de lá para fundar a ABS, Associação Brasileira de Startups, que virou uma grande propulsora, né, de acesso a conteúdo, acesso a capital, acesso a talentos, né, democratizar o acesso a tudo isso era muito difícil, né, quando você estava começando uma startup, porque você não tinha com quem falar. Então a gente juntou um grande grupo de empreendedores, fundamos a ABS, por muito tempo fui diretor comercial, tive a oportunidade de deixar o meu maior legado lá, que é o Case, maior evento de startups da América Latina, criei do zero, ou ia chamar Caos ou Case. se dependesse de mim, ia chamar Conabis. Não, era... Conabis, porque era congresso, não sei o que, da AB Startups, né? Uhum. Aí os caras iam digitar no Google e ia aparecer Cannabis, né? Você quis dizer Cannabis? Daí ainda bem que tinha uma agência Tem boa uma lá na época. tendência aí no nome? Não E sei. aí trocou para esse acrônimo, que é Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, que eu basicamente quis copiar o TechCrunch. Eles disseram não quando eu tentei trazer o TechCrunch para cá. Eu queria democratizar, eu tive a oportunidade de ver o Zuckerberg de frente, eu vi o fundador do Uber de frente, o Travis, mas aqueles eventos lá na gringa não eram uma oportunidade para todo mundo. Eu era meio que a tia da van das missões internacionais da ABS, patrocinada pela Apex, pelo Sebrae, então eu queria trazer aquele negócio para cá. Então foi algo que me projetou muito, mas ao mesmo tempo me conectou com muitas outras esferas, empreendedores e problemas. E ali eu achei o problema que eu realmente nasci para isso, que era educação. E aí foi a partir dali que eu entendi que eu deveria fazer alguma coisa para mim, né? Não só como ativo e como um potencial retorno depois, mas como propósito. Eu tive a oportunidade de ter um mentor lá da Endeavor, que ele me perguntou como que eu queria morrer, né? E aí eu falei, pô, eu quero morrer tendo uma empresa de dia e dando aula à noite. E aí foi a oportunidade de criar a Gama em 2016, que é uma escola de tecnologia para essa área de startups no começo, depois grandes empresas, enfim, que precisa de talentos que acompanham a evolução da tecnologia. E aí foi uma jornada aí de 5 anos até vender para um grande grupo educacional, Anima Educação, listado na Bolsa, terceiro maior grupo com 400 mil alunos. Então foi uma jornada assim, literalmente do zero até a saída e fazendo a passagem de bastão agora mais recentemente
e agora indo para um lado de devolver, né? De ajudar como conselheiro, board member, investidor em outras empresas, não só de educação, tô meio apaixonado por outras áreas novas aí, depois a gente fala disso, mas é essa a long short story aí. Legal. Cara, Gui, você trouxe algumas coisas poderosas aí nas falas, né? Porque, assim, eu peguei duas principais que você falou sobre o ambiente de escassez e contexto, que às vezes a galera escuta e fala, porra, empreender é uma jornada linda, como que você criou e etc. E tem muita história de, porra, propósito, mas tem muito um outro lado que, pelo menos, quanto mais eu converso com os empreendedores, eu entendo que, cara, a escassez e o não ter é o que te movimenta para a ação ou te inibe. E aí depende muito como você enxerga esse Exato. desafio na vida, né? Você falou sobre isso e, ao mesmo tempo, você falou sobre a falha. E o que eu vejo de muito empreendedor é, pô, eu errei, não tô conseguindo, não tô evoluindo, quebrar faz parte, etc. Só que esse cara cria um negócio 2, quebra de novo. Cria um negócio 3, quebra de novo. Só que o ponto não é quebrar as empresas, é o aprendizado que você extrai dessa jornada. E até falando sobre a Gama, assim, você trouxe isso num aspecto positivo. Tipo, falei, tipo, vim da escassez, ouvi no empreendedorismo a possibilidade de mudar condições, vida, acesso e etc. Aprendeu empreendendo, quebrando, e aí você extraiu esses ensinamentos para construção de relacionamento, etc. E ele é um cara de relacionamentos, né? Eu falei pra mim, você vai com o Gui, daqui a pouco ele tá aqui do seu lado, tá falando, tá fazendo piada, daqui a pouco você tá vendendo pra ele, né? Então, esse cara tem uma Ou habilidade. ele vendendo pra você. Exato, né? Ele vendendo pra gente, na real. Porque, cara, é uma habilidade que você nasceu assim, tipo, você entende que algumas habilidades, elas vêm ou elas podem ser desenvolvidas a partir desses elementos, sabe? De escassez, oportunidade e como que você encaixa a quebra de negócio nisso tudo, sabe? Legal. Porque às vezes a galera tipo, confunde um pouco É. essa definição. Legal, você foi falando, eu fui pensando assim, os sinais estavam ali. É. Você que precisa começar a absorver e aceitar eles, né? Mas como você era na infância, como você era na adolescência, quem era você na rodinha de amigos, né? Eu conheço excelentes terapeutas e psicólogos que na adolescência era aquela amiga que todo mundo queria conversar e desabafar quando tinha uma treta na família com um boy, lá. Então, é bizarro como os sinais estavam lá e às vezes a gente só vai para aquela linha do qual que é meu vocacional, qual que é a profissão que mais dá dinheiro, qual que é a profissão que meu pai e minha mãe querem escolher para mim. Então, é difícil isso, mas esse encontro e essa busca do significado do por que a gente está na Terra, por que eu justifico o ar que eu respiro, é uma busca constante. Eu acho que muita gente ainda não encontrou. E tem que ser, né, algo mais premeditado, tem que buscar realmente isso, porque essa resposta alivia. Quando há clareza, você tem caminho, né? Eu acho que todo mundo fala, nossa, é um ato de coragem empreender. Não é um ato de coragem empreender. Primeiro você tem que ter realmente um objetivo. A coragem vem de brinde. A coragem, ela vem quando você fala assim, cara, é tão foda fazer isso, eu vou ajudar tanta gente, nananã. Você já tá fazendo, e aí já fez. Ai, não vou pensar em ficar perfeito. Eu quero te interromper aqui, Gui. Você falou um ponto que talvez eu tenha um ponto aí de discordância. Vamos trazer aqui Olha pra a treta, vamos lá, foco nela. Você falou assim, para empreender você precisa ter um propósito e a coragem ela vem como brinde. Um brinde disso tudo. E eu entendo que o empreender, ele o primeiro gatilho dele é a coragem. Porque é um ato de desconforto. Você empreender é você estar desconfortável todos os dias, porque é absolutamente instável, é emocionalmente instável, é fisicamente instável, pensando na grana, né? Financeiramente instável, você conseguir pessoas para trabalhar com você, para acreditarem no que você está construindo. Então eu entendo que precisa ter quase uma certa insanidade ali de, ok, eu vou enfrentar esse monstro que é o empreendedorismo e a partir disso eu vou construindo esse legado. E você traz já uma visão diferente. Você traz a visão de, eu entendo que eu tenho algo para contribuir e eu vou com medo mesmo. E a coragem, ela vai vindo aí nisso tudo. Justifique sua resposta. Você tem sócio? Não. Você tem colaborador? Tem. Você tem cliente? Tem. Para todos eles, você teve que vender uma paixão, um brilho no olho. Esse brilho no olho veio antes da coragem. Esse brilho no olho veio, eu tô com frio na barriga, mas eu tenho que convencer alguém. Esse alguém, em geral, é um cliente, né? Ou alguém que você já tava ali trabalhando junto, aí você convence, vamos fazer isso, vamos fazer lá fora, aí vira um sócio. Por isso que eu perguntei sobre sócio. E aí, quando você tá vendendo um sonho, quando você tá propagando isso, naturalmente você fala assim, tá vendo aquele topo da montanha? Eu queria muito chegar lá.
acho que se você vir comigo, iremos juntos e faremos uma história incrível. E isso é para um cliente, porque você vai resolver o problema dele da melhor forma possível, no menor custo, com maior saving. Todo mundo que vende um produto ou serviço está fazendo isso, convencendo pessoas a acreditarem em algo, em uma tese que vai transformar A em B. Quando você faz isso, você está falando sobre objetivo. Quando você faz isso, você está falando sobre clareza. Ao longo do caminho, essa clareza vai aumentando. É como você dirigir na neblina. Quando você está indo, você está indo, você está indo, daqui a pouco a neblina vai passando. E aí você tem mais clareza de onde você está indo. Então, por isso que, para mim, assim, não, eu não tenho coragem de empreender, eu não tenho coragem de empreender. Tá, mas o que você sabe fazer bem? O que o mundo precisa? O que te pagam para fazer? E o que você gosta de fazer? Aí quando você responde isso, você fala, nossa, a vocação tá ligado com a profissão, que tá ligado com o que eu sei fazer e entregar, e aí é muito natural. Por isso que eu acho que empreender, de fato, é um ato de coragem, é um ato de solitário, mas ele é consequência de uma decisão antes, que é você olhar para si mesmo e ser líder de si, entender seus comportamentos, entender as suas fortalezas, né? Eu sempre brinco do Kryptonita e do Red Bull, né? O que é o que te deixa fraco? Igual o Superman, que chega perto da Kryptonita e fica fraco. O que te dá asas? O que é a sua proporção? E aí, quando você tem isso muito claro e você identifica gaps de mercado, você coloca as duas coisas. Pô, eu sou bom de relacionamento, sei me comunicar, sei vender, sei identificar produtos de uma maneira muito rápida e eu faço conexões com as pessoas. Pô, qual mercado eu poderia atuar? Você vê vários, poderia ter muitas oportunidades, mas às vezes a coragem não ia vir se eu não tivesse a certeza de que eu posso executar aquilo, mesmo com frio na barriga. Então, para mim, vem um pouco disso. Aí, quando o Cris me pergunta sobre os Red Bulls, é natural, é treinável? Eu sou do time que esforço ganha de talento de 10-0. Então, se você tiver, de fato, um comprometimento contigo mesmo, uma disciplina, uma consciência do que aquilo vai te dar, né? De como desenvolver esses superpoderes, você consegue treinar. Mas é natural que algumas coisas sejam um pouco mais genéticas, digamos assim. Eu sou filho de uma mãe solteira, vendedora de Avon, Natura, Pierre Alexander, Hermes, para me criar, para conseguir comprar a primeira kitnet onde a gente morou como vendedora. Depois foi ser funcionária pública, hoje está se formando na 3ª faculdade. E aí você fala assim, pô, você não tem dentro de casa, provavelmente quem está nos ouvindo, você tem dentro de casa um professor, uma professora chamada pai e mãe. Se você tem pai, privilégio, parabéns, né? Tem um monte de gente assim como eu que não teve essa referência masculina desde sempre, mas eu tive uma grande guerreira. E aí você pega e fala assim, quem te ensinou a falar? Quem te ensinou a vender? É natural que a osmose talvez aconteceu ali. Mas o meu irmão, por exemplo, é completamente diferente de mim. E hoje eu vejo isso no meu filho e na minha filha. Meu filho é muito mais tímido, quietinho, e minha filha é pra frentex, igual eu. Legal. Então, eu não sei te responder qual que é a influência do DNA, da genética nisso, mas eu sinto que tem essa herança, mas ao mesmo tempo eu vi muita gente, que a gente formou mais de 50 mil pessoas. Eu vi dev que entrava no desenvolvedor, que entrava sem saber falar com a porta. E a gente sucessivamente tinha feedbacks dos clientes falando assim, eu não sei o que vocês fazem, mas o dev de vocês é diferente. Ele se comunica, ele se impõe, ele colabora, ele não é um código, café, Star Wars. Código, café, Star Wars. Ele é uma pessoa diferente. Eu acho que é muito de inclinar soft skills, de envolver pessoas, de ter essa multidisciplinaridade, e a ambientação te ajuda muito nisso, né? Onde você está inserido faz muito do que você quer como desenvolvimento para se tornar aquela pessoa que você almeja ser. Sim. Cara, eu gostei do que você falou agora no final de ambiente, porque agora todo mundo só fala isso, né? O ambiente determina, e na prática parece que estão replicando coisas, né, que são faladas. E eu gosto de falar de ambiente, um pouco, você estava contando a sua história, e eu estava refletindo, eu falei assim, cara, qual foram os meus objetivos que me fizeram empreender, sacou? E aí você falou da faculdade, e eu era esse cara, meu, porque o meu ambiente de família, ninguém empreendeu. Porra, meu pai e minha mãe vêm de origem simples, de uma educação, não vou nem falar nem básica, porque eles terminaram isso depois de adultos.
Só que eles se comunicavam muito. Então, a conversa dentro de casa era algo que fluía muito bem. Então, isso não era um problema. Então, se juntar a família, eu brinco, parece aquela busca-pé, sabe? Então, um falando mais alto que o outro e tal. Só que quando eu olhei para a escassez, eu falei, cara, tem jeito, né, de sair, o mundo é isso. E aí, quando você fala de ambiência, estar com a pessoa certa influencia um pouco o desenvolvimento, influencia o desenvolvimento das habilidades. E eu lembro que eu tive algumas pessoas que eu tô fazendo exercício de gratidão, né, que passaram na minha vida e foram fundamentais e agradecendo. E aí um te puxa, pô, você já pensou em estudar numa escola técnica? Eu falei, cara, não tinha nem ideia, porque na minha cabeça só existia escola pública. Eu falei, como que funciona isso? E aí essas decisões do ambiente vão te conectando a realidades que te incomodam. Incomoda, tipo, porra, por que esse cara tem essa vida que eu não tenho? Como que eu faço para ter a vida dele? Eu até falei isso num podcast com a Muri. Ao invés de trazer o lado de dor e sofrimento, eu falo, eu quero saber o que esse cara faz de diferente para chegar lá. E aí essa escolha de ambiência é isso. A galera fica pensando de acesso, cara, tem que acessar Mastermind, pagar e etc. Isso é outro contexto, porque a ambiência Nem existia isso. é outro nível. Nem existia isso na nossa época. E aí, quando eu tava empreendendo, o meu acesso, o pessoal me pergunta, cara, por que contabilidade? Cara, porque contabilidade eu quero acessível para mim, do ponto de vista de financeiro, eu lidava bem com números. Imagina um cara em casa, a minha mãe trabalhava, todo mundo, eu era um único que ficava. Qual que era o meu dever? Limpar a casa e tá tudo pronto quando eles chegassem. E aí eu via livro, lia. Cara, eu lia livro de contabilidade e eu entendi como essa parada funcionava fazendo os exercícios. Eu falei, então a lógica ali eu tenho. E aí, quando foi para a escolha da faculdade, aí eu tava resgatando aqui quando você falou. Eu cheguei na faculdade e falei, pô, mas vou fazer só isso? Tem coisa que eu já sei fazer. Aí eu ia para professor, eu fui monitor, não sei se esse é o termo, da área de marketing, professora de marketing na escola de contabilidade. Primeiro que ela perguntou umas 3 vezes, você quer realmente fazer monitoria de marketing? Seu curso é ciências contábeis. Eu falei assim, eu quero, porque o marketing envolve posicionamento, eu tenho que entender essa lógica do ponto de vista de empreender. E aí as coisas vão aparecendo na nossa frente, né? Tipo, empresa júnior, porra, todo mundo que tá numa faculdade estudando ou ouvindo isso aqui deveria se interessar em que é um diretório acadêmico, o que é uma empresa júnior e quais iniciativas você pode ter. Tudo isso é escolha de ambiente. É isso. E aí o ambiente te arrasta e aí você trouxe habilidades, a menina vai daqui a pouco puxar o gancho, que uma delas é comunicação, né? Quando alguém fala comunicação, a menina fala, gostei. Brilha meus olhos. E isso vai te acessando. Então, pô, legal ouvir, porque é um híbrido de escassez, de desejo e estar no lugar certo com as pessoas certas que te provocam de alguma forma ou te deixam num estado de desconforto para te mover. E aí você falou de todo rapidamente ali sobre Gama e empreendendo ou estando vinculado a vários projetos até que você falou assim, cara, agora é meu voo solo, quero ter depois da primeira empresa, né? A Gama foi a primeira que você tocou como seu negócio, você empreendeu junto com outros empreendedores e fundou a Gama. O que te empurrou para esse movimento? Você falou rapidamente, queria lapidar um pouco isso. Qual era a dor? O que você viu? Foi Legal. oportunidade? Foi timing? Como foi construir isso até essa jornada? Porque muita gente às vezes vê isso e fala, cara, como é isso? Legal. Quem tá há mais tempo no ecossistema de startup sabe que não era natural, né, lidar com esse tipo de empresa, porque era algo que veio da bolha da internet, então tinha uma certa desconfiança, algo que as pessoas julgavam que era 2 moleque, adolescente de meia em casa, vendendo pela internet. Então, no começo, teve muito um trabalho de disseminação, de plantar cultura, de informação mesmo, acesso a conteúdo. Depois, o ecossistema viveu um acesso a capital, porque o Brasil estava muito barato para o investidor, né? Os juros eram baixos, o dinheiro valia 3, 4, 1 dólar, mais ou menos, 3, 4 reais, e aí veio muita grana. E aí você teve, né, os cases mais antigos, há anos atrás, 10 anos estou falando, mais ou menos. 14 para 15 ali, né? De 2014, dinheiro demais, assim, para investir. Então, o acesso a capital foi algo que foi acelerado. E aí, depois você teve acesso aos clientes. E aí, por grandes corporações, a Vivo montando a Wayra, o Itaú montando o Cubo. Ó, eu quero ter acesso a essa inovação, quero pescar dentro do aquário, quero que eu seja dono do aquário. E foi muito legal ver isso acontecendo. Só que tinha uma coisa que me incomodava gigantescamente e era um motivo, toda vez que eu ia fazer curadoria do case, lembro até hoje, Eric Santos, CEO da RD, quero fazer a curadoria, preciso segurar no seu pulso e falar o que você precisa. Eu ia na época nem era, né,
tudo isso que a gente conhece de R&D, mas ele já tinha um certo destaque. É um cara que estava desde o começo também, e ele falava assim, cara, tá muito difícil contratar, cara. A gente capta dinheiro e 70% desse dinheiro vai para pessoas, bicho. E aí a gente vai na faculdade, dá palestra, a galera não sabe o que é startup, não quer viver esse ambiente, fica lá numa cultura tóxica do bater cartão, fica lá numa cultura tóxica, vírgula, na rotina do bater cartão, em empresas que às vezes os caras não vão crescer, não vai ser uma pós-graduação, mas é um ambientinho bem estruturado, Então tinha uma questão, primeiro, de mindset, de ambiente, de trabalho. Segundo, de skills. Pô, eles iam contratar programador que estava 4 anos na faculdade, que chegava lá, não sabia nada, não sabia literalmente nada. Hoje, 65% de tudo que você aprende na faculdade, quando você terminar, vai precisar ser reciclado. Então, um curso de engenharia de software hoje não deveria ter 4 anos, deveria ter 40 anos, porque é lifelong learning, é para a vida toda. Então não tem essa, terminei meus estudos, toma meu diploma, papai. Não, agora que você vai começar, welcome to the jungle, porque você aprende muito mais quando você tá on track, né? Fazendo as coisas acontecerem. E aí foi o meu incômodo começou a gerar uma preocupação de como a ABS poderia resolver, e eu estava tentando mapear e pensei em uma lista de vagas, job list, não vai resolver. Um modelinho de conexão com as faculdades. A gente vai atrás das faculdades, mas também não vai resolver, porque a faculdade já não estava formando do jeito que precisava. Aí eu estou lá no SXSW, South by Southwest, e vejo um stand lindo, maravilhoso, da General Assembly. Falei, cara, que foda, e fiquei com aquilo na cabeça, voltei e tal. Era uma escola de programação que se conectava direto com as empresas, ela inverteu, né? Ela primeiro tinha as vagas das empresas, segurou essas vagas e falou, quer estar preparado para essas vagas? Eu te formo. E aí, presencialmente, ela fazia cursos muito rápidos, que depois foram mundialmente difundidos como bootcamps, e formava aquela pessoa em 6 meses, já entrava empregado, tinha job garantia, assim, se você não conseguir emprego, devolve seu dinheiro, de tanta escassez. Quando eu olhei esse modelo, eu falei, eu vou maturar um pouco melhor. Fui dar uma palestra sobre o ecossistema de investimentos e startups em Los Angeles, Venture LA, o nome do evento. Descubro que na plateia estava o cara de expansão global da General Assembly. Volto para casa, faço uma baita de uma apresentação lá São Paulo tem tantos helicópteros, né? Vendendo Brasil, vendendo São Paulo, economia e tal, para tentar ser o country manager dos caras. Falar, bicho, traz a General Assembly para cá e eu tô pronto para pular e assumo o risco aqui de fazer essa parada dar certo. Apresentei, me esforcei, suei, termina a conversa, o cara fala assim, nossa, muito legal, mas o Brasil talvez em 2025 esteja no nosso alvo. Até lá, se vocês quiserem levar a gente, tem que ser igual o governo da Coreia fez. Pagou 15 milhões de dólares upfront. Aí eu, what? 15 milhões de dólares? 15 fucking quanto? O cara não tem noção do que é o Brasil, né, bicho? Aí eu falei, cara, esse cara não entende da selva que a gente tá. E aí eu voltei puto, Cris. No avião eu falei, já que não é pra ter a GA dos caras, General Assembly, eu vou criar a minha GA, Gamma Academy. Nasce numa Moleskine, num avião, o desenho da tese de fazer uma cópia escrachada dos caras, que deu muito errado na primeira tentativa. Todo mundo esperava, deu muito certo. Não, só que como toda a tropicalização que for bem feita e todo empreendedor que está pensando em copiar alguém lá fora, entenda que só vai dar certo se tiver na mesma cidade, para o mesmo público, o mesmo ticket. Então, uma cópia, né, na real, é uma adaptação. E foi muito do que eu fiz para validar a Gamma. Na hora que eu fui ofertar do jeito que a General Assembly era $4 mil por cabeça, pô. Estou falando de 2016. Como que eu ia vender isso, né? Mesmo que fosse R$4 mil, não tinha. Então a gente inverteu a lógica e criou um modelo de negócio chamado RH, que é Robin Hood. Eu tiro de quem tem para dar para quem não tem. E aí as empresas pagavam para ter acesso a esses recursos, né? Que eram muito escassos na época e que eram pessoas. E aí eu formava essas pessoas gratuitamente, eles pagavam R$150, que é tipo a taxa do comprometimento. E aí, no final, quem contratava pagava R$2.500, R$3.000 para a Gamma. E aí a gente fez uma primeira turma de validação em Belo Horizonte, comecei em um ambiente, a Gamma nasce em São Paulo, mas comecei em Belo Horizonte para ter um ambiente mais controlado, né? Mais exposição de mídia, porque não tem muita distração.
e a gente consegue formar 100 pessoas ali em mais ou menos 40 dias, 80% delas já estavam empregadas. Legal. Por empresas locais que estavam lá e pagaram para essa galera. E aí sim validei o modelo. Ou seja, me inspirei, mas tive que tropicalizar e que recriar um modelo de negócio, mas foi essa a grande origem aí da demanda. E depois a gente pode falar do nome, né? Do branding, até porque né, o Hulk tá aqui com a gente. Isso é da origem, pô. Não, é legal você falando na época, né? Eu lembro de BH, tava lembrando dos clientes. Aí a gente, obviamente, como um bom contador, você vai passando tudo lá, essa Exato. Gama Academy. Eu falei, que raios que o Gui tá aprontando ali, né? E aí foi, na época, foi no mesmo momento que foi em BH, os Exato. clientes simples, etc. Eu quero resgatar alguns pontos que tanto um quanto o outro trouxeram, que o Gui fala muito dessa questão da escassez, você traz muito essa questão do desejo, e aí eu também preciso resgatar a minha história, porque Gui, filho de mãe solteira. Uhum, Você com 2 pais que, teoricamente, optaram pelo tradicional. uhum, E eu, filha de um semi-analfabeto, 2 pessoas, 2 imigrantes. Minha mãe começou a faculdade, mas não terminou, porque engravidou de mim. Num contexto de um lugar que é absolutamente escasso de oportunidade, que é o Líbano, que naquele meio do caminho estava vivendo entre guerras, e aí eles vêm para o Brasil em busca de novas oportunidades. E você fala muito dessa questão da educação, e para mim, educação sempre foi gatilho. Mas um gatilho de, é por meio disso que eu vou Uhum. conseguir mais. Tanto que eu fui a primeira mulher da família a formar. Na época foi muito engraçado, porque meu pai chamou todo mundo para minha formatura. Ele falou, não tô nem aí. Pá, Estádio de futebol. É. assim. foi literalmente isso. A gente chegou em bando. E você imagina, um monte de libanês chegando em bando. Não foi fraco o negócio. E aí você traz tudo isso, e junto com tudo isso, Gui, você traz outros 2 conceitos que eu acho brilhante: comunicação e vendas. Você é um vendedor. Uhum. Antes de ser administrador, de ser o startupeiro, de ser o marqueteiro, você é um vendedor nato. É impressionante, porque o Cris já tinha me avisado: olha, o cara rende. E a gente está aqui completamente seduzido pelo que você está falando, usando toda essa sua habilidade de comunicação. E na hora que você apresenta para esse cara dos Estados Unidos, que você quer trazer o modelo de negócio dele para cá, você usa a comunicação como a sua maior aliada. E com o inglês que tava naquela, Aquela the né, books on the ascensão. table, né? Daniel Bonatti, valeu, meu professor de inglês. Exato. E eu queria muito entender de você como é que essas suas habilidades, tanto das vendas, dessa questão da inovação, da comunicação, colaboraram para o empreendedor que você foi e ainda é, e até para o investidor e advisor que você faz, né, pratica hoje. Legal. Eu brinco que se você quer fundar uma empresa e ser o líder, né, o CEO só presta para 3 coisas: contratar gente boa, vender e captar dinheiro, né? Para mim, assim, todo fundador é um motorista de ônibus que está construindo esse ônibus pequenininho, depois ele vai aumentando. Só que para fazer isso, ele precisa ter um objetivo, uma seta, não é nem uma meta, é uma seta. Quero ir para o litoral. Beleza, mas qual litoral? Pode ser, né, Ilhabela ou pode ser Jericoacoara. Depende do tamanho do seu sonho. Você, como piloto do ônibus, vai precisar de gente boa para ser seu GPS. É a hora que você contrata pessoas extraordinárias. Elas são o seu GPS para ir mais rápido em caminhos menos tortuosos. A sua missão como piloto desse ônibus é continuar ditando a visão, guiando para onde esse produto, esse serviço vai levar vocês, ouvindo o seu time, mas principalmente não deixando a gasolina acabar. Como que você não deixa a gasolina acabar? Vendendo e captando. Então, muito lá atrás, eu descobri que essas coisas fariam de um founder um superpoder. Hoje eu conheço founders que são fundraisers, que são pessoas que sabem captar dinheiro de uma maneira maravilhosa e não sabem vender tão bem. Tem outros que sabem vender muito bem, mas na hora de se relacionar com o investidor, mandar report, criar desejo, criar FOMO, não consegue fazer tão bem. E também outros que acabam não indo para o lado de people, de ser o maior guardião da cultura. As pessoas precisam ser um espelho do que você é acreditar nas mesmas coisas e valores que você acredita. Porque isso vai facilitar com que tudo aconteça. Porque
cultura não é necessariamente só sobre incluir. Eu acho que diversidade é sobre incluir, e ter isso dentro da cultura é mega importante, fez muita diferença para a minha vida empreendedora. Mas excluir do ponto de vista de valores, crenças, coisas que vocês acreditam e realmente batem esse martelo, também é mais fácil. É muito melhor, às vezes, você dizer algo que você não gosta, que você não é, que você não faz, porque deixa mais claro do que o generalismo do pitch lindo, maravilhoso, genérico, que só para você faz sentido, mas a pessoa entendeu como aperta o gerador de lero-lero. Então, do ponto de vista prático, as minhas habilidades foram desenvolvidas a partir do momento que eu entendi qual que é o job to be done de um fundador. Quando você se coloca nesse lugar de empreender, você precisa saber quais são essas forças e fraquezas. E eu vi muito disso sendo desenvolvido também. Meu relacionamento com os investidores, o modelo de vendas, que daí era sempre muito expansivo e que fala mais. E aí, pô, a gente teve formações de venda. Aí eu sento um monte de professor lá, eu falei, eu já sei, né? Não sabia nada. Mas não tinha técnica. Tinha jeito, mas não tinha técnica. E aí, quando entra a técnica, aí o negócio fica muito louco. Porque você pincela, embante, nananã. Então, assim, ser uma pessoa faminta por aprendizado vai fazer com que você se desenvolva de qualquer forma. Então, eu diria que essas 3 coisas e posições me fizeram chegar numa avaliação de ser um bom aprendiz. Então, esteja em rodas que você é o mais burro, saiba que você tem que fazer sim pergunta que leva para casa vira burrice. Eu acho que tem um lado muito bom de ter mentores e pessoas que já passaram, talvez 1, 2 degraus acima do seu, para você perguntar e ir direto na fonte, aprender mais de forma intuitiva, fazendo combinatividade, como diz Murilo Gun, combinando antropologia com psicologia e entendendo por que esse cliente é assim, por que esse RH não responde o meu e-mail. Você vai tendo o uso de coisas e enchendo o seu cinto do Batman. Então, eu acho que vender e comunicar são... a chave. São coisas que estão, talvez, muito juntas, mas são treináveis. E a soma de um com o outro traz resultados fantásticos. E você é a prova viva disso. E aproveitando, estamos... em breve, assim, teremos um lançamento de um livro chamado Tempo, Dinheiro e Atenção. E aí você fala que esses são os 3 recursos mais escassos no mundo de hoje. Exato. E a gente falou sobre vários recursos escassos aqui. E apesar de todos nós sermos vendedores na origem, não são todos que sabem comunicar. Porque comunicação é uma habilidade que é treinável. E você traz esses 3 tópicos: tempo, dinheiro e atenção. Por que os 3? E como é que, quando sai esse livro, do que se trata esse livro? Cadê? Já estamos sedentes por ele. Eu descobri um padrão no sucesso das pessoas que eu admiro e depois expandindo e aplicando isso nas pessoas que eu passei a admirar quando utilizaram esses mesmos métodos. Mapear quais são os seus 3 recursos mais escassos foi muito importante para eu hackear minha própria carreira. Eu sou resultado de ter usado muito bem meu tempo para acessar e dar atenção às pessoas que importam, para daí o dinheiro ser a consequência. Enquanto isso não for consciente na cabeça das pessoas, eles continuarão travando uma guerra de escolhas feitas pelos outros, de comparações de bastidores versus o próprio palco, que as redes sociais possibilitam isso, e uma suscetível série de hypes e modas que cada um vai querer seguir. Não, a moda agora é isso, a moda agora é esse modelo de negócio, a moda... Enquanto você não entender isso, você vai ficar refém dessas 3 coisas, que é isso que joga a sua carreira para cá e para cá. E eu não tô falando só para CLT, não, é para CNPJ. Eu brinco que antes de você empreender de verdade, você tem que ser um CLTJ. Você é um CLT com PJ à noite, né? O que você faz ali das 6 à meia-noite? Começa a empreender em paralelo, tipo Batman, né? À noite, Bruce Wayne de dia. Depois você vira um CNPJ, né? Então, antes de ser um CNPJ, você é um CLTJ. E aí, esse livro é feito para os 2. Eu fiquei muito nesse conflito, porque eu queria escrever para empreendedores, para entenderem como que dá para hackear a própria carreira, porque empreender também é uma carreira, mas como que dá para acessar coisas muito mais rápidas, como que o seu relacionamento, o seu networking tem que ser ressignificado, porque pegaram essa palavra e destruíram
a palavra networking da pior jeito possível, troca de cartões, caramba. Algo fútil, algo muito sintético, algo superficial e muito Impessoal. transicional. É dar e receber ou é só sugar, né? Então, qual que é a métrica? Então, eu coloquei nesse livro algo que funciona para os dois. Aí peguei todas as histórias dos nossos alunos, as melhores histórias. A aula mais assistida de toda a plataforma da Gama é a de Hackeando Relacionamentos, era o nome anterior, e aí virou a teoria das conexões, e aí teoria das conexões virou tempo, dinheiro e atenção, porque, segundo a editora, era algo mais impactante, né? Conexões ia ficar muito só em relação a network. Então, basicamente, o que eu vou levar para o livro é uma teoria que eu criei, desenvolvi e estou no meu 3º ciclo. São ciclos de 4 em 4 anos, que de maneira premeditada você estabelece algumas regras, rituais e cadências para você utilizar melhor o seu tempo, que é o único recurso que nos faz ser muito igual ao Bill Gates, ao Elon Musk. Eles nascem, né, acordam todos os dias com 24 horas. A gente também. Dinheiro é o que nos faz ser exatamente diferente do Bill Gates, né? Já tá bilionário, a gente tá na luta. E atenção é o que faz nenhum de nós três ter o WhatsApp do Bill Gates para falar: e aí, estamos aqui no podcast, manda um salve para colocar na intro desse vídeo. Não dá, porque nós não somos ainda importantes o suficientes na vida dele para que ele use um recurso dele, chamado tempo, para nos dar atenção. Então, na hora que você entender que, se você utilizar seu tempo de maneira consciente, consistente e contundente, você vai conseguir fazer uma lista das 50 pessoas que irão te ajudar no seu próximo ciclo de 4 anos, categorizar essas pessoas em 5 categorias. Nas minhas foram possíveis sócios, possíveis mentores, possíveis investidores, possíveis recrutadores, possíveis professores. Porque era isso que eu queria ser nessa minha trilha e jornada enquanto eu estava na ABS. Comecei a fazer isso utilizando um software muito tecnológico chamado Excel. Foi criado no MIT. Não tem muita firula, tem disciplina. E quando eu comecei a fazer isso e mostrar para as pessoas, nossos alunos começaram a fazer isso. Nossos alunos começaram a sair de salários de 2.000 para 5.000. Eu falei, tem alguma coisa aí. Começaram a sair de salário de 3, 4 mil para 10, 12 mil em 4 anos. Mas todo mundo quer atalho e coisas imediatas. E no livro eu acalento corações. Eu coloco lá um conjunto de frameworks, metodologias e caminhos que vão precisar de disciplina. Mas na hora que você entender que agora eu, Mirna, sou consciente de onde eu quero ir, quem vai me ajudar. E não é quando eu falo do livro do como fazer Amigos influenciar pessoas, as pessoas julgam negativamente a partir do influenciar, mas o influenciar não significa manipular. Influenciar significa que o jeito que você se comunica, que você se veste, o jeito que você se impõe, o jeito que você vende, ele já está passando uma mensagem. Mas é porque as pessoas não se entendem como marcas. Exato. Isso eu vou resgatar o que você disse do CLTJ. Vale tanto para quem está nas empresas, que você empreende dentro das empresas, quanto quando você está para fora. Então, esse ponto que você traz de como fazer amigos e influenciar pessoas, as pessoas de fato entendem como manipulação, quando na verdade deveriam entender como solidificação da sua marca. Exatamente. Porque se você está consciente de quem você é e onde você quer chegar, se você é consistente nos relacionamentos de quem pode te ajudar, automaticamente você vai aprender a dizer mais não. E eu tenho um grande problema, um livro que mais me machucou o ano passado, e eu falei, por que esse livro não existia há 8 anos atrás? É A Coragem de Não Agradar. Um livro japonês que é sensacional, super recomendo. E ele é, assim, um guia de como você continua matando um leão por dia, mas desvia das anta. Porque é muito mais difícil desviar das anta do que matar um leão por dia. E tem muita anta na nossa vida. Tem a anta que pede pra você fazer um favorzinho, tem a anta que te distrai com uma oportunidade que você nem queria, mas daí parece que é tão legal, não, uma parceria, lá, é uma permuta. Cara, saiba falar não. A habilidade de falar não, quanto antes você tiver na sua carreira, vai começar a fazer você ter uma postura de crescimento que é como se cada não fosse um tijolo e o tijolo vai fazer a sua escadinha. Então, quanto mais não você falar, mais essa escada vai ficar talvez fina, mas muito íngreme. E a sua carreira vai ser muito mais bem sucedida. Então,
consciência e consistência significa saber falar não. Eu sei para onde eu vou, isso aqui não me leva lá, tchau. E não é ser mal educado. Sim. Vem dar uma palestra de graça aqui, Cris, em Pindamonhangaba da Serra, lá. Pô, vai ter empreendedores lá? Eu consigo gerar quantos leads? Quanto que é meu custo-benefício? Quanto que é minha hora? Porque você vai fazer uma palestra, você não gasta um dia, ou as pessoas falam, pô, Junqueira, você tá cobrando 30 pau por palestra para 1 hora, que 1 hora maravilhosa. Então vai lá, pega um avião, fica longe dos seus filhos. Quanto vale 1 hora com o seu filho? Pega a sua hora de salário dividido pela quantidade de horas, né, comerciais, essa é a sua hora de trabalho. Mas e sua hora afetiva? E sua hora emocional? E essa hora que tá passando e eu só tenho 7 encontros na escola do meu filho do Dia dos Pais? Só 7, Cris. Daqui a pouco passou, sua filha, pum, cresceu e já era. Então, é sobre essas escolhas que a gente tem que ter consciência, porque o tempo, ele é algo que é muito subestimado. É uma ampulheta que está aqui do seu lado e uma outra ampulheta que está um pouco mais cheia, que é do seu filho. Mas o dos seus pais já está quase acabando. E quanto tempo você está ficando com ele diz muito sobre quem você será para os seus filhos. Então é muito louco como isso se mistura. E aí, a editora achou melhor a gente ir para o lado profissional de capa, mas pegar a isca e o coração das pessoas que vão ler esse livro também do ponto de vista profissional, porque não tem como desvincular. E aí, se eu tenho do lado direito esse eixo profissional que me fala que os 3 recursos mais escassos do mundo são tempo, dinheiro e atenção, e eu ensino a hackear esse processo com 3 grandes ferramentas lá, eu não poderia deixar de dizer que o que mais me marcou minha vida e foi um grande estalo foi quando um empreendedor, mentor da Endeavor, me perguntou como eu gostaria de morrer. Aquela hora eu resumi, mas eu não entendi direito. Como que você quer morrer, Junqueira? Eu, afogado não, atropelado não. Quais opções eu tenho? É muito ruim, né? Agoniante. Ele falou, não, idiota, eu não tô falando sobre isso. Tô falando sobre legado. Como que você quer ser lembrado? Quem serão as pessoas que estarão no seu enterro? Terão pessoas no seu enterro? Ou você terá uma placa aqui, jaz um filho da mãe que foi tarde, né? É sobre isso que a gente tem que começar a pensar, como as pessoas vão lembrar de nós, faz parte do caminho que a gente segue agora. Então, a gente tem que entender que a nossa vida pessoal também está conectada com isso. Por isso, o tempo é a única coisa que faz a intersecção da nossa vida pessoal e profissional dentro da teoria das conexões. Porque o tempo é o que nos faz ter aqui na Terra a oportunidade de dar e receber amor das pessoas que a gente gosta e quer bem, e todos nós iremos para um caminho chamado morte. Ninguém vai conseguir hackear o acesso a mais tempo. Ninguém vai fazer uma pessoa igual o Todo-Poderoso. Me ame, lembra com a Jennifer Aniston, Jim Carrey lá? Me ame, me ame. É livre-arbítrio, não tem como controlar o amor das pessoas, só tem como você controlar o que você faz para essa pessoa te amar. E todos nós queremos ser amados. Quando eu falo Mirna, quando eu falo Cris, é um ato de amor. A música mais ouvida e que acalenta mais corações no mundo é seu próprio nome. Porque temos um negocinho chamado ego, que ele tem que viver no superego, e tem um id que eu tenho que controlar o tempo todo, aquela minha identidade selvagem. E isso tudo é muito escondido da população. É muito difícil você mostrar que tem camadas tão complexas que é só descomplicar e falar assim, entenda isso e mude a sua vida, porque agora você precisa entender que tem 10 pessoas na sua vida que seguirão você, que compartilharão dores e também vitórias com vocês, mas todas elas estão e vão temer muito quando você for embora. O Keanu Reeves deu uma entrevista uma vez e o autor, o Jim lá, perguntou para ele, do que você tem medo? Ele falou, do sentimento que as pessoas terão quando eu for embora. É muito forte, né? Sim. O sentimento que as pessoas vão ter quando eu for embora. Se o ciclo seguir naturalmente, né? Porque tem ciclos que se quebram e às vezes um vai antes que o outro. E é muito foda pensar nisso. Então, assim como o estoicismo ensina, né? Que a gente tem que viver esse dia, né? E viver esse controle do nosso presente. Estar presente é um presente para as pessoas que estão do nosso lado. Então não adianta você, pai, você, mãe, que fica lá tendo filho só pra postar nas redes sociais, igual um labrador. Tem um labrador, então, pô. Mas daí posta lá, daí desliga e o filho lá brincando na sua frente, você de celular. Quando tiver com seu filho, esteja com seu filho. Quando estiver trabalhando, esteja trabalhando. Então, essas coisas me fazem entender que agora o próximo nível da conversa
é ir pra bater numa coisa que me machucou, mas foi talvez o que me fez ser quem eu sou, que é paternidade. E ser um pai agora talvez seja a minha grande nova missão e fazer com que outras pessoas vejam o que é a diferença de não ter um pai e ser forte o suficiente para encarar o mundo me fez ser quem eu sou. Mas eu preciso fazer isso com meu filho? Como fazer com que ele seja tão forte e resiliente quanto eu fui, mas sem necessariamente passar pelas coisas que eu passo? Essa é a pergunta de $1 milhão que eu não sei responder. Gui, antes da gente Só um finalizar... parênteses aqui, eu nunca mais vou ver foto de criança no Instagram e não lembrar de um labrador agora. Totalmente. Ou lembrar que você tem 7 vezes os dias dos pais. É isso, são algumas provocações. Antes da gente concluir aqui, que o Cris vai fazer a nossa pergunta final. Eu tenho uma antes. Uma antes, eu também tenho uma antes. Então, Então, uma eu, uma você e a final? Pode ser. Fechou. É que, Gui, você falou muito sobre tempo, dinheiro e atenção. E aí eu vou dar uma mesclada aqui na provocação. E quando a gente empreende, você fala muito sobre isso o processo do aprendizado, que ele é algo que muda muito esse direcionamento. E muitas pessoas, empreendedores, fica super claro quando você traz o que é o tempo, o que é a conexão, por que a atenção, dinheiro e etc. Você entende que o nosso esforço ele é diferente a depender do estágio da nossa jornada como profissional ou como empreendedor? Uma ou outro foco tem diferença? Ou que o melhor seria o equilíbrio entre essas três coisas? Essa é um. Tá. Aí, depois... O combo. O combo, calma. E aí, olhando pra isso, a gente tá numa fase que a galera... As caixinhas, né, de conteúdo e de aprendizado, elas estão sendo empacotadas de vários formatos. Ah, você quer ser um cara mais com atenção? Contrate esse combo aqui, consuma isso. Então, o acesso na curadoria de informação e etc. está muito dentro do nosso dia a dia. E aí você sempre provoca sobre isso, né? Habilidade de aprendizado. Como que você faz uma mescla disso, sabe? Como que eu entendo como você aplica esse aprendizado dentro do seu dia a dia para formar esse conceito, obviamente, do que você fala sobre Legal. tempo, atenção e dinheiro. Primeiro bloco eu acho que não necessariamente haverá um equilíbrio, porque o equilíbrio é uma utopia. O mais legal da utopia é que quando você dá 2 passos à frente dela, né, tentando pegar ela dá 2 passos para trás. Ela dá 10 passos para trás. O importante é estar em movimento. E aí, quando eu busco essa utopia, e todo mundo, você pegar na carreira profissional, não tem uma pessoa que não quer ganhar mais, que não quer chegar mais cedo e ficar mais tempo em casa, e que não quer ser desafiado e ter tesão na segunda-feira, falar, eu vou trabalhar. Uhum. Mas o que acontece é o oposto. Tá cheio de pessoas com síndrome da vinheta do Fantástico, passa a vinheta, fudeu, tem que trabalhar amanhã, cara, segunda-feira. Por que existia um site no Brasil, uma startup que foi vendida por Glassdoor, que chamava Love Mondays? Você ia lá e avaliava a empresa, que era legal. Se ela é legal, é porque você ama a segunda-feira. E hoje existe só a cultura do sextou. Não existe muita cultura do segundou. Porque o trabalho virou um símbolo de salário. E aí, se voltar na história, lê Sapiens lá. Era uma troca de escambo. Na época, eu tinha peixe, você tinha gado. Você tinha porco, eu tinha trigo. E a gente trocava. Galera, vai e inventa o sal. O sal vira uma coisa de detenção de poucas pessoas e aqueles saquinhos gerava tempero, o tempero gerava mais resistência dos alimentos. Quando alguém detém isso, ele começou a trocar esses produtos por sal. Ele já tinha muitos produtos por sal, ele começou a trocar por tempo. E aí você ia lá e dava uma lavorada, né? Trabalhava e aí ganhava um saquinho de sal para você levar para sua casa. E é por isso que chama salário, salário. Era o saquinho de sal que você ganha. Então, até hoje, ninguém conseguiu ressignificar isso. Até o próprio nome ainda continua sendo muito igual, de que é uma troca. E aí, enquanto as pessoas perceberem que essa troca, na real, você deveria agradecer por estar ganhando para aprender. E aí, quando você coloca isso na cabeça, você fala assim, cara, o meu trabalho, ele não é algo que eu estou fazendo para alguém. Eu estou fazendo para mim, porque quem está aprendendo sou eu. E o melhor jeito de aprender é fazendo. Segundo bloco da sua resposta, da sua pergunta. Aprender é um ato de exercício de teoria aplicado na prática que gera resultado. Não existe motorista de carro sem carro. Não existe como andar de bicicleta sem a bicicleta. O que acontece é que a gente aprende algo na teoria e esquece da bicicleta. E aí, para mim, eu boto lá o framework de aprendizado rápido que eu uso e usei na Gama por muito tempo e
os prêmios de inovação em educação, ser reconhecido como melhor edtech brasileira, vieram de metodologia, de jeito difícil de se aplicar e não é aplicado em larga escala por muita gente, é porque é difícil. Simplesmente porque é difícil. Mas hoje, pensa num campo de futebol. Uhum. Ele pode ter qual tipo de jogo lá? Futebol, rugby, futebol americano, é uma grama lá. O que faz ele ser diferente? As regras. O modelo que esse jogo vai dar um ao vencedor, outro ao perdedor e ao empate. Aprendizado é igualzinho. Você precisa de um campo de futebol e regras. Ambiente de ensino e formato de aprendizagem. Todo ambiente de ensino bom, ele tem 3 coisas. É um ambiente simulado, imersivo e baseado em problemas ou projetos. Ou seja, eu simulo o que eu tô querendo aprender, mas de maneira imersiva, com pressão, quando você tá lá embaixo nadando com um cilindro, respirando lá, você pensa em um monte de coisa? Não, você só pensa nas porra das bolhas que fica entrando na máscara, tem que sair. Com pressão gera foco. E quando você cria em cima de problema, você tá falando assim, tá vendo esse problema? Como que você resolveria? Você faz do fim pro começo, é muito melhor isso. E o aprendizado foi muito propagado de uma maneira que a gente conseguiu trazer a pedagogia para o adulto e deveria ter ficado ali, ó, no ensino médio. Tchau, pedagogia, agora eu vou entrar na andragogia, porque eu sou adulto agora. Eu estou no centro, o professor é só um facilitador, eu tenho história, eu tenho troca, eu tenho experiência. Andragogia é colocar o adulto nesse estágio. E o último nível é eutagogia, que é quando eu piloto meu próprio processo de aprendizado. Cris, eu aposto com você que eu consigo vender um curso de R$3.000 usando somente vídeos do YouTube. Sabe como? Conteúdo é commodity, experiência de aprendizado é transformadora. E é muito diferente uma coisa da outra, porque todo mundo ainda acha que educar é conteúdo, é gerar palestra, conteúdo, lá. Não. É você colocar talvez um conteúdo, mas na sequência, me fala o que você entendeu e faz uma redação. Junta com esse grupo aqui e faz conexões com o seu trabalho. Agora vamos fazer uma atividade. Quem ganhar, vai ganhar um iPhone. Aí você joga a cenourinha na frente, cenourinha atrás. Se eu não faço, não, eu não consigo evoluir. Cara, é mágico quando você transforma o jeito de aprender. E como que você faz isso? Usando um formato de aprendizagem, que precisa de 4 coisas. Pessoas com a mesma motivação intrínseca que causem uma nas outras accountability durante um determinado tempo. Ou seja, quer aprender a tocar violão, Cris? Quer? Não vai fazer isso sozinho lá no Cifra Club, bababá. Junta com outra pessoa que tá ou um pouco mais avançado ou no mesmo estágio que você, ou que quer tocar bateria. Vocês vão gerar um no outro accountability de vamos tocar uma música? Essa é a meta, essa é a simulação. Vamos tocar uma música no Natal da família que eu toco bateria e você vai tocar violão. Você tem uma música para tocar. E aí vocês vão ir lá, pegar a partitura, juntar pessoas com a mesma motivação intrínseca. Tocar uma música, se apresentar no Natal da família. E vão gerar uma na outra o quê? Accountability, que é o jeito de prestação de contas. Ô Cris, vamos na academia amanhã? Vamos. Aí você acorda com uma preguiça, tá chovendo e tal. Porra, mas o Junqueira tá lá me esperando. Sentimento de reciprocidade mútua. E isso durante um determinado tempo. Se tá solto, não tem como ter entrega. E o jeito de aprender bem é esse. Quando você tem uma apresentação, uma palestra para fazer inglês, você vai aprender muito mais inglês do que se você ficar só lá no finge que ensina e finge que aprende. Esse é o modelo que a gente aprendeu. Então, eu sou um viciado em aprender, eu sou um viciado em ensinar, mas ao mesmo tempo eu sou um viciado em observar. Observar como os ambientes fortalecem ou enfraquecem as pessoas na sua evolução. No livro eu trago um guia de como fazer isso para qualquer coisa que você queira aprender. Não, falei do livro, a gente vai deixar aqui na descrição, né? E inclusive a gente sorteia um para nossa audiência depois. Boa, gostei. Gui, antes da gente finalizar, tem uma pergunta que aí vai talvez mais para um âmbito filosófico. Você falou bastante dessa questão de saber dizer não. E eu concordo 200%. Mas, como dizer não mantendo um senso de gratidão? Vou explicar melhor a minha pergunta. Você já foi aquele cara que precisou do tempo de alguém. E hoje você tem pessoas que precisam do seu tempo. Só que ao mesmo tempo você tá gerindo tudo isso entre eu tenho um tempo escasso, ao mesmo tempo que eu quero devolver para a sociedade o que já me foi concedido previamente.
Como é que você equilibra esses dois sentimentos? Legal. Tempo, dinheiro e atenção. Você vai ter que usar um deles para acessar outro. O que o Chris falou que agora tá na moda? Você usa seu dinheiro para ganhar o tempo da pessoa que reverte para você o quê? Atenção. Aí você vai lá na imersão do famosinho, tira foto, lá, e tá cagando pra você. Uhum. Mas é o dinheiro que fez você ter acesso. E como tudo nos Estados Unidos tem sempre regrinhas maravilhosas, né? E eu ouvi de um investidor gringo uma vez que ele falou assim: o brasileiro é diferente do americano, né? Aqui o americano, ele confia em você até que você prove ao contrário. No Brasil eu desconfio de você até que você prove ao contrário. E isso faz com que lá nos Estados Unidos você consiga um almoço com qualquer um. Mas o jantar você tem que merecer. Olha que mágico isso. Eu te dou o acesso, eu te dou a oportunidade, eu te dou ouvidos. Mas, se você não souber aproveitar, que é o que eu chamo de contundência, o Anderson Silva é o maior striker de toda a história do UFC. Cada 10 golpes ele acertava 8. Ninguém tem essa média. Ele é um cara que nos ensina que guardar suscetivas contribuições para as pessoas vão voltar para você como muitas dívidas a serem um determinado momento cobradas. E essas dívidas, elas voltam, né, de uma maneira muito suave. E elas voltam quando você não queima cartucho. E aí é o ser contundente, é o usar da maneira certa. Então, tem muitas pessoas que me procuram no LinkedIn, você dá mentoria. Tem muitas pessoas que me mandam perguntas na caixinha maravilhosa. São esses os momentos que a gente tem para devolver. E aí, se uma pessoa de fato quer ter o acesso, ela vai provocar a pessoa a ter um grupo de mentoria, ter um modelo que consiga ajudar as pessoas pagando. Mas, pô, Junqueira, e as pessoas que não têm grana? É dessas pessoas que esses pequenos, grandes momentos, que é interagindo nas redes sociais, recebendo dúvidas e comentários, que a gente pega isso. E aí, no meu novo modelo agora tem um canal do YouTube que eu recebi um comentário que tá parecendo o documentário do Netflix, por causa das edições, por causa da profundidade, para não ser mais clickbait e vem aqui, eu tive que dividir em dois episódios o Pareto da educação. Eu tive empreendedores que vieram me perguntar coisas sobre, eu tô criando uma edtech, eu falo assim, assiste esse episódio primeiro e depois você me faz a pergunta. E é assim que a gente vai conseguir devolver, colocando num livro a forma mais democrática, por R$60, R$64, toda a nossa história, um guia que me ajudou. Vai de você ter lá a disciplina e ler 10 minutos por dia e vai lá e vai mudar a sua vida. E é assim que eu espero. E aí daqui a pouco eu vou lançar outro sobre aprendizado, vou lançar outro sobre o Nash, vou lançar outro e eu vou continuar fazendo isso até bater o Cortella. É isso. Então... a meta tá aí, o objetivo tá traçado. Exatamente. Educação é como se fosse um bumerangue. Você joga ele, às vezes você não vai ver, mas ele volta. O trabalho, ele é a volta do bumerangue chamado educação. Legal. Gui, cara, papo bom demais. Pode voltar aí, pegar uma caneta. Eu, inclusive, vou voltar, porque, trouxe algumas provocações. Ele tava falando, né? Tem um campo de teste aí chamado Cirrus Academy, né? Então, quando ele falou... Aproveita o tempo. Não, quando ele falou, você quer vender? Eu falei, já tem um campo aqui para validação, entendeu? Seu compromisso é, né? Vou trazer esse aqui. Exatamente. E obviamente aqui, né, do podcast, cara, no Guia de Mochileiro da Galáxia, ele sempre faz uma provocação ao código 42, que é a resposta para questões da vida, né? Para você, qual é o verdadeiro código 42? Né? Então, dentro dessa experiência, de tudo que você compartilhou, qual o sentido e a resposta para a vida e para o empreendedorismo sobre a ótica do Gui? Pense grande, comece pequeno e cresce rápido. Não tem nada que substitua o poder da paciência, da resiliência e da consistência. Se você tiver isso em qualquer instância da sua vida, sendo CLT, CLTJ ou CNPJ, você vai dar certo, porque o esforço só depende da gente, né? E eu acho que é muito blasé ficar falando sobre siga seu sonho. Toda vez que alguém falar isso, esquece essa merda, porque você vai fazer 80% das coisas que você não gosta para ter 20%
aquele resgate de tô no caminho certo, um tapinha nas costas. Pare de buscar títulos, congratulações, prêmios, status e passe a ajudar as pessoas com o que de melhor você tem, porque isso vai devolver. Educação é um bumerangue que quando vai, volta pelo trabalho e a recompensa é dominar essas 3 coisas, né? Você vai ter cada vez mais acesso a pessoas que vão te dar atenção para que essa atenção te proporcione oportunidades que não estão disponíveis para todos, mas que isso vai reverberar um dia no que, inevitavelmente, é algo que a gente vive. Se você está lutando contra dinheiro, saiba que você precisa ser educado em relação a dinheiro. Você precisa entender que ele é um motor que vai mudar a sua vida, que vai poder mudar a vida da sua família, mas também não é a única coisa, né? Se fosse responder uma coisa, qual é o meu código 42? A vida vale a pena se você está do lado das pessoas que você gosta, acredita e quer morrer bem com elas. Show. Que aula, que aula. Gui, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por esse conteúdo riquíssimo. Deixa aqui para os nossos ouvintes suas redes, faça seu jabá, já anuncie quando é a Boa. data de lançamento do livro, para a gente já estar atento a isso. Dia 10 de maio, nas bancas, Tempo, Dinheiro e Atenção. Acelere seus resultados financeiros dominando os 3 recursos mais escassos do mundo. Prefácio do Bernardinho, editora Gente. Teremos 5 noites de autógrafo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Floripa e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E tô vendo outras cidades aí, então aguardem novidades, mas me sigam lá no LinkedIn Guilherme Junqueira, no Instagram Gui Junqueira e no meu canal do YouTube. Se inscreve lá, Guilherme Junqueira. Tô no 5º, 6º episódio. Tô gostando demais de compartilhar um pouquinho dessa jornada empreendedora e vai ser um prazer ter vocês lá como essa audiência. Comprando na pré-venda, que sai agora dia 10 de maio, você ainda ganha uma sessão exclusiva de mentoria comigo online. Então vai ser muito, muito bom passar um pouquinho desses conhecimentos para transformar um pouquinho da vida de cada um ali. Vai ser muito gratificante. Tô achando que esse um pouquinho é um pocão. Um pocão. Porque se nesse episódio já saíram vários insights, eu imagino que no livro isso está ainda mais aprofundado. Cris, deixa suas redes aí também. @cristiano.ffreitas no Instagram. E Miguinho lá fica aprontando, né? Testando algumas coisas. É isso. Por aqui, @miabolraf. E para você que chegou até aqui nesse episódio, se não chegou, volte e assista. Pegue lápis, caneta, tudo que for necessário, anote todos esses aprendizados. E siga a gente em todas as redes sociais, @Código 42 Podcast. Muito obrigada, nos vemos na próxima. Até mais. Valeu.